Hoje nós vamos saber mais sobre a história de Lo Ki-wan, que é um norte-coreano, né, que vai para a Bélgica, né, e vai buscar lá um certo asilo. É uma história difícil, né, uma história triste, é uma história complicada, mas eu quero discutir aqui algumas coisas com vocês sobre esse filme novo da Netflix, que é um verdadeiro soco no estômago. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E nós vamos falar aí do novo lançamento da Netflix, né, que é o filme Meu Nome é Loki One. Né? E assim, gente, é de fato uma história muito dramática, né? Não só o Loki One, né, mas também a protagonista feminina tem uma história ali meio complicada, aborda ali temas bem sensíveis, né? Como o lado obscuro, vamos dizer assim, da Ásia, né? Toda aquela ditadura chinesa, a Coreia do Norte, que não é um país fácil, como a gente sabe, né? Então, assim, é de fato uma história muito comovente e eu quero dividir a minha análise aqui com vocês. Então, simbora nós. Começando então aqui com a ficha do filme, né? Meu Nome é Loki One, lançou no dia 1º de março na Netflix, né? Tem ali a duração de 2 horas e 11 minutos dos gêneros drama, romance, ação e suspense, tá? E vamos falar aqui da sinopse, né? Loki One é um desertor norte-coreano. Ele chegou ao país desconhecido da Bélgica por causa da sua mãe, né? A Ok-hee. Ele quer estabelecer-se no país, recebendo o estatuto de refugiado do governo belga, e aí ele vai lutar muito para conseguir isso. E até então ele estava ali perdido, né? Meio sem rumo, até ele conhecer a Marie, né, que é a nossa protagonista aí feminina, ela que também é coreana, mas a realidade dela é completamente diferente do Loki One, ela já recebeu a cidadania belga, né? E no passado ela era uma atiradora. Mas ao contrário de Loki One, que veio para a Bélgica para viver uma nova vida, a Marie ela não tem mais razão para viver, né? E eles têm ali um primeiro encontro bem desagradável, bem inusitado, mas depois eles vão, enfim, começando a conviver e vão acabar se apaixonando, né? Então, em suma, Loki One é basicamente sobre isso. E agora vamos conhecer um pouquinho melhor aqui esse super elenco. Vivendo Loki One, nós temos o ator Song Joong-ki, que é super famoso aí pelo dorama Vincenzo de 2021 e Reborn Rich de 2022, né? Dois grandes sucessos de fato. Nós temos aí vivendo a Marie, a atriz Choi Sung-hyun, né? Ela que fez Beyond Evil em 2021 e o dorama super fofinho O Som da Magia de 2022, que você também pode conferir na Netflix. O Vincenzo também se pode conferir na Netflix também, né? Enfim. E vivendo ali o pai da Marie, nós temos o Jo Han-chul, né? Ele que estava em The Matchmakers e Joseon Creature, dois doramas maravilhosos do ano passado. Inclusive, eu fiz aqui um vídeo sobre The Matchmakers, né? Ali um dorama histórico, estrelando ali o Ro-um. Inclusive, se vocês quiserem ver esse vídeo aí, vou deixar nos cards. E Joseon Creature, que também foi um outro sucesso da Netflix ano passado, né? Que também estava sendo estrelado ali pelo Park Seo-joon, também fiz vídeo aqui sobre isso, vocês também podem conferir aqui nos cards. E o Jo Han-chul, nesses dois doramas, ele faz papéis de suporte, né, papéis secundários, assim como ele também faz um papel secundário aqui nesse filme do Loki One, né. Os três de fato, são os atores que mais aparecem no filme. Os outros atores que aparecem no filme são bem secundários mesmo. A história é bem focada nos três aqui, tá? A dinâmica entre os três tá maravilhosa. Elenco, assim, impecável. Interpretações emocionantes. Você sente uma super empatia por eles. Você sente a dor deles, né? Cada um ali com as suas questões, né? Com os seus dramas pessoais. Mas, enfim, que as histórias dos três ali vão meio que se entrelaçando no decorrer da trama, de uma maneira muito bacana, muito sensível, né? E agora eu vou começar a adentrar mais aqui profundamente nas discussões que eu quero comentar aqui com vocês. Vamos agora aprofundar aqui na sinopse, né? O que que acontece? O Loki One, ele realmente tem uma dura realidade, porque ele é um coreano chinês, né, que vai fugir para a Bélgica após a morte da sua mãe, né? E ele se culpa muito pela morte da mãe dele, né? Porque ele é um desertor, aquela coisa toda. A mãe dele, conforme eles estavam fugindo da polícia, nessa fuga dele com ela acabou sendo atropelada no meio do caminho, então ele se culpa muito pela morte dela. Ele carrega uma foto com ela na carteira dele. E assim, ele
ele foge pra Bélgica tentando sobreviver a qualquer custo. Ele passa fome, ele passa frio, ele tem subempregos, é maltratado, ele é roubado, é chutado, leva soco, enfim, sofre bullying. O cara sofre tudo que você possa imaginar na vida, ele passa por muitas dificuldades, mas assim, ele prometeu pra mãe dele, né, que ia sobreviver a qualquer custo, então é isso que ele faz, ele tenta cumprir a promessa que ele fez ali à mãe dele, né. E aí, durante aquele processo para receber o estatuto de refugiado do governo belga, a gente vê que todo esse processo é muito complexo e ele não recebe ajuda de ninguém, só da Marie, né. A Marie, na verdade, ela tem uma família que tem até uma condição boa financeira, né, mas ela é infeliz, porque ela não consegue superar o suicídio da mãe dela, né, porque a mãe dela se suicidou por causa dela, ela também se culpa muito pela morte da mãe dela. Então, assim como a sua mãe não tinha vontade de viver, ela também não tem, né. Então ela se rebela com relação à família dela, vai morar sozinha, vira uma drogada, se envolve com criminosos. Então, assim, ela também tem uma história muito triste, e ela tá se degradando ali, tá realmente se matando aos poucos, por conta dessa vida que ela tá vivendo atualmente, né. E, ela se comove com a história do Loki One, o Loki One se comove com a história dela, e acabam meio que se ajudando ali durante o filme, né. E como é que eles vão se conhecer, né? Ele acaba dormindo, coitado, numa lavanderia, porque ele não tinha onde dormir, não tinha dinheiro pra nada, enfim, dorme em banheiro público, ele leva realmente uma vida ali muito difícil, catando garrafas, na rua por causa de pra uns trocados, né, pra ganhar um pouquinho de comida ali. E aí ela rouba a carteira dele, e aí, além do dinheiro que tinha dentro da carteira, e esse dinheiro vem da venda do cadáver da mãe dele, né? Inclusive, essa história da venda do cadáver da mãe dele serve como uma prova de que ele existe, né? De que realmente a história dele é real, né? Pro processo lá dele virar refugiado e tudo mais. Tinha uma foto deles dois, como eu falei, né? E tudo isso foi usado como provas lá do seu processo. E aí ela consegue devolver a carteira pra ele, né, porque estava na mão desse bandido aí da primeira foto, né, esse cara aí que meio que comanda a vida dela, né, enfim. E a partir daí eles começam a se ver, a se ajudar, a se aproximar, se apaixonar um pelo outro, aquela coisa toda. O pai dela, da Marie, pede para que ela se afaste de Loki One, porque vê nele um cara muito problemático, né. E ele acaba se envolvendo sem querer em uma briga, e aí ele acaba sendo preso, e foi o pai dela que ajudou ele a sair da prisão, porque o pai dela é, de fato, uma pessoa influente, uma pessoa que tem boa condição de vida, né. E ele também ajudou o Loki One a arrumar um emprego e tudo mais. Lá nesse emprego dele, que é um frigorífico, ele também sofre bullying dos funcionários. Tem uma funcionária até que se aproxima dele, mas ela também acaba ferrando ele durante o processo dele. Ou seja, coitado, ele sofre muito, né, enfim, de fato, o soco vem por todos os lados, né. Você vê como é que é difícil a vida de uma pessoa que foge de um país que tem muita guerra, que tem muita dificuldade, como que essas pessoas às vezes são mal recebidas também em outros países, como essas pessoas não têm apoio de governo nenhum, são pessoas que não têm pátria, são pessoas que não têm, bens materiais, elas só querem de fato sobreviver. Como que é uma realidade difícil, não só do Loki One, mas o Loki One aqui ele representa vários seres humanos, né, que estão por aí tentando fugir dessas realidades difíceis e não tem para onde ir, não tem ajuda de ninguém. Então você realmente fica com o coração muito apertado durante todo o filme, né, porque você vê ali uma pessoa que só quer sobreviver. Ele só quer sobreviver, coitado, né. E a Marie, ela era usada por esses criminosos em partidas de tiros, né, porque ela realmente é uma atiradora, ela atira muito bem. Ela ganhava drogas em troca, né, porque ela é de fato uma dependente química, né. E o Loki One tentou a todo custo tirar ela dessa vida, desse círculo vicioso, né, e do perigo que ela sofria. E para ela sair dessa situação, ela teve que tomar uma medida drástica, que era de fato fugir do país, sair da Bélgica, né. Isso para ela não era um problema, porque ela já tinha cidadania belga e o pai dela também tinha dinheiro para isso, para conseguir um passaporte para ela e ela sair do país, enfim. Então eles tiveram que se separar, embora estivessem apaixonados um pelo outro, né. O Loki One, mesmo não tendo certeza se veria sua amada novamente, ele, eh, tentou a todo custo, mesmo separado dela, se tornar um homem digno do seu amor, né, porque, tanto ela não se achava merecedora
de ser feliz, ele também não se achava merecedor de ser feliz, embora eles amassem um ao outro, embora eles vissem um no outro uma faísca de felicidade, né? Mas ele falou assim: não. A gente vai ficar separado um tempo, mas a gente vai se ver de novo, a gente vai se reencontrar no futuro, quando tiver tudo mais calmo, tudo mais tranquilo, a gente vai para um país aí neutro, Madagascar, viver aí uma vida feliz e tal. E de fato, tudo que ele queria durante todo o filme, não, a gente vê no fim das contas que não era o direito de ficar na Bélgica, e sim poder sair quando quisesse, ser de fato livre, né? A palavra liberdade aqui, ela tá implícita em todas as ações dos dois protagonistas. Eles querem se ver livres daquela realidade triste em que eles se encontram, né? E aí, no final, ele acaba comprando uma passagem só de ida para Madagascar, vai se encontrar com a Marie novamente, que é de fato ali um país neutro, e é onde eles vão poder recomeçar ali, juntos, felizes, livres, de todo esse drama que eles viveram até agora. E embora eles tenham se conhecido numa situação completamente inusitada, a Marie mesmo fala, cara, dentro desse rolê louco todo, eu sinto uma tremenda felicidade em ter roubado essa carteira, porque se não fosse por isso eu não teria conhecido você e tal. Então, assim, é muito comovente ver que mesmo os dois protagonistas estando ali muito tristes com as suas duras realidades, eles viram a luz no fim do túnel, um apoiando um outro, né? É muito bonito de ver isso, né? Então, em suma, eu dou uma nota 10 para esse filme. Esse filme, de fato, vale muito a pena ser assistido. Interpretações super emocionantes que te fazem pensar que quando você tem um objetivo na vida, você pode estar lá no fundo do poço, você pode estar completamente perdido, mas se você está focado, né, se você tem um objetivo na vida, você consegue ter forças suficientes para superar todas as adversidades da vida e de fato conseguir ser feliz, né? Aqui nós temos um casal com uma super química, né? Uma história super comovente e assim, é aquilo como eu falei, você sente uma empatia enorme pelos dois e você só torce para que os dois sejam de fato felizes até o fim, né? Então é isso, gente. Assim, uma super recomendação aqui de um filme que não é fácil de assistir, porque é um soco no estômago atrás do outro. Você fala, caraca. Quando você acha que não pode ficar pior, o troço fica cada vez pior. E vai ficando cada vez pior. E você fica, caraca, onde é que tá o fundo desse poço que a gente não acha esse fundo, né? Porque vai ficando cada vez mais sinistra a situação dos dois, né? Mas há de fato uma luz no fim do túnel. Há de fato uma luz no fim do túnel. E eu vejo esse filme como um sopro de esperança para tempos difíceis em que a gente vive, de muitas guerras aí no mundo, de muitos desentendimentos diplomáticos, né? E eu vejo de fato esse filme como uma luz no fim do túnel, como uma possível esperança aí de que as coisas podem de fato dar certo, mesmo sendo difíceis o seu caminho ali, né? Então é isso, gente. Vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês acharam de Loki One. Se vocês já assistiram algum filme com essa pegada, algum outro dorama com essa pegada, que você também tenha se emocionado bastante. É bom que já serve também para mim como indicação, porque eu gosto desse tipo de história. E eu vou ficando por aqui, tá, gente? Um super beijinho e tchau, tchau.